Algo incrível acontecerá em alguns dias. Tenho certeza de que se você ouvir este vídeo do começo ao fim, sua vida vai mudar 180 graus com uma bênção e uma abundância impressionantes. Uma abundância impressionante. Ouça com atenção, vou começar com uma história incrível baseada em um livro de ficção científica, para que você possa entender profundamente o que quero te dizer, o que vai acontecer em alguns dias, no momento em que as estrelas aparecerem. Ouça, é impressionante. Imagine, o planeta Terra descobre que existe um planeta onde há pessoas como nós. Mas infelizmente eles ficaram estagnados no nível evolutivo, cultural, emocional, evolutivo, no que seria, no nosso caso, em nosso planeta, na horrenda época da Inquisição. Ou seja, quando começou a Inquisição, mais ou menos perto do século XV, por volta do ano 1500, mais ou menos. Imaginem, Inquisição, e havia muita violência, e havia perseguições, por exemplo, ao povo judeu, ou seja, coisas horrendas em nível mundial, em geral, algo muito horrendo. Portanto, essa cultura, esse povo, esse planeta vivia assim. Portanto, um grupo muito numeroso de pessoas desta terra decidiu ir com esse propósito. Para ajudar esse povo, na verdade, era um planeta inteiro a realmente evoluir em nível cultural, emocional, que haja paz, que haja evolução, também econômica, financeira, de saúde, em todos os aspectos, cultural, em todos os aspectos, espiritual, obviamente. Muito bem, e eles fizeram isso e chegaram do planeta Terra àquele planeta distante. Muito bem. Agora considerem que era muita gente do nosso planeta e eles pensaram entre si, em nível estratégico, qual é a estratégia mais adequada para realmente impactá-los para o bem, obviamente, em sua cultura? Como podemos convencê-los de fato? Uma opção era, bom, vamos conquistá-los. E quando os conquistarmos, ensinamos a eles, nem que seja à força, mas ensinamos. E eles disseram, não, não é o caminho. Conquistar não é o caminho. Por quê? Porque no final das contas, se nós os conquistarmos, eles vão acabar sendo nossos escravos. E tudo o que fizerem será pela força do nosso braço forte, ou seja, pela nossa violência, de certa forma. Portanto, o que fazemos é adicionar violência à violência deles. No nível interno, eles não vão mudar. Por isso essa ideia foi descartada. Mas qual foi a ideia que eles realmente incorporaram? A ideia de realmente cada um, de acordo com sua qualidade pessoal mais dominante, entrar e de dentro da sociedade começar a mudar as pessoas. Por exemplo, pessoas na política, pessoas na educação, pessoas em trabalho simples, ou seja, mas com muita influência sobre as pessoas. Ou seja, pense em muitas pessoas, em muitos lugares e alguns lugares bem estratégicos. Muito bem. E realmente, com o passar dos anos, eles começaram de fato a mudar muita gente. Agora, depois de vários anos, eles fizeram uma reunião e disseram, bem, vamos pensar em como seguir em frente. Aconteceu algo muito interessante. A conclusão mais forte que eles tiveram foi que é verdade que estamos tendo muito sucesso, mas estamos percebendo que estamos sendo influenciados por eles de forma muito forte. É verdade, continuamos sendo nós mesmos, continuamos tendo nossas qualidades, mas começamos a ser mais violentos do que éramos antes. Começamos a querer ter mais prazeres do que tínhamos quando chegamos. Ou seja, inevitavelmente eles também estão nos afetando. Portanto, se olharmos para o futuro, o risco de assimilação que temos neste planeta é muito alto. O que fazemos? E realmente o que decidiram no livro original não foi muito bem sucedido. Por que estou contando essa história para vocês? E vocês vão entender. Se guardarem essa história na cabeça, na mente e no coração de vocês, acredito que o que vou ensinar hoje, o que vai acontecer em poucos dias, quando começar a saída das estrelas, vai tocar vocês, se Deus quiser, de forma impactante e com muita bênção na sua vida. O povo israelita, pensem o que aconteceu com o povo israelita. O povo israelita, obviamente, vou fazer um resumo muito resumido. Do que é a nossa história, pense nos patriarcas Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, nossos patriarcas.
De Jacó saem as 12 tribos, que são as 12 grandes tribos do que posteriormente se tornou o povo israelita. Estivemos em Israel, depois descemos para o Egito. Fomos escravos no Egito, sob um regime muito cruel, como falei em vídeos anteriores. E depois no deserto, 40 anos, no deserto recebemos a Torá. Deus se revelou, nos entregou a Torá, que basicamente é o que Deus quer para nós e, consequentemente, para toda a humanidade. Basicamente, os segredos de Deus trazidos a este mundo são a Torá. Obviamente, estou dizendo isso de forma muito resumida. E chegamos a Israel. Em Israel, nós nos estabelecemos na terra. Ficamos muitos anos em Israel. Primeiro templo, ou seja, primeiro em Siló, o tabernáculo, 369 anos. Depois estivemos em 2 lugares antes de Jerusalém, em Nob e em Gibeão. Depois Jerusalém, primeiro templo. Jerusalém, segundo templo. Estamos falando de processos muito longos e de etapas históricas muito longas. Mas basicamente ao que eu quero me referir, acima de tudo, é que chega a destruição do segundo templo. O povo israelita é exilado à força, obviamente, e ficamos 2000 anos no exílio. Muito bem. No exílio, como vocês certamente sabem, houve pogroms, como dissemos antes, inquisição, holocausto, perseguição, ou seja, o que vocês já certamente conhecem. Não tenho muito mais a acrescentar. Muito bem. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Há alguns anos atrás, não tanto tempo assim, há quase 77 anos, o povo israelense chegou a um auge de sua história que talvez possamos dizer que é o que vai acontecer em alguns dias. E é sobre isso que quero falar. Vou te dizer o que vai acontecer e vou te explicar por que isso que vai acontecer tem relevância para a sua vida. Ouça com muita atenção. Há cerca de 77 anos houve uma data, houve um momento de auge. Talvez um dos momentos mais sagrados e mais importantes de toda a história do povo israelita e, consequentemente, da humanidade, que foi a declaração da independência do Estado de Israel no dia 5 do mês de Iyar, segundo o calendário judaico, e em 1948 no calendário gregoriano. Ou seja, no dia 5 do mês de Iyar, há mais ou menos 77 anos atrás. Isso é o que vai acontecer em alguns dias. Quando começou a noite, começa uma luz muito especial. E é dessa luz que vamos falar hoje. É nisso que quero me concentrar hoje. Uma luz muito especial, que é o quê? Se você realmente se conecta com essa luz espiritual que Deus te dá, você pode realmente receber presentes incríveis, bênçãos, sucesso na sua vida, muito mais do que você pode ter com qualquer tipo de coisa concreta, material. Por quê? Porque a luz que Deus dá, se a gente está conectado a essa luz, é algo que não tem comparação. Não tem comparação com qualquer outro objetivo alcançado que você possa alcançar pelos seus próprios meios, seja dinheiro, sejam honrarias, seja o que for. Porque pensa, imagina, alguém está esperando uma ligação telefônica que implica para a sua vida, vida ou morte, que Deus não permita. Espera por isso. Se o telefone tem sinal, vai receber a ligação. Se o telefone não tem sinal, não há possibilidade de receber a ligação. Deus criou o mundo de forma que se o telefone tem sinal, funciona, senão não funciona. Assim pensa Deus, o presente para o povo de Israel, o que nós chamamos de espirais no tempo, que é saber o que acontece a nível energético, espiritual, a cada instante de nossas vidas de forma geral. Mas acima de tudo, há grandes marcos, que são, por exemplo, os Shabbatot, o dia de sábado, cada Shabbat, ou cada festividade do povo de Israel. Ou, como por exemplo, cada marco histórico que nunca é apenas histórico, sempre o que fizemos é uma espiral, porque a espiral no tempo, pense em uma espiral, na qual, como eu disse em outros vídeos, há um eixo na espiral. Esse eixo se repete ano após ano, ou dia após dia, depende de como você olha, de forma mais micro ou mais macro, como por exemplo, o dia da independência do Estado de Israel. Todo ano, desde que aconteceu em 5 de Iyar, passa por esse eixo, nessa espiral, mas a cada ano sobe um degrau. Deus, é preciso saber, conduz o seu mundo à perfeição. E nessa perfeição, obviamente, há subidas e descidas, subidas, mas sempre a tendência é para a perfeição.
Portanto, se você basicamente, como eu disse com o telefone, se acopla, se vincula, se conecta com o sinal que Deus envia, em nível espiritual, em nível metafórico, realmente te explico, com essa energia, você vai receber presentes incríveis para a sua vida, presentes incríveis e bênçãos impressionantes. Agora, quais são essas bênçãos? O que realmente acontece? Porque dizemos que o dia 5 do mês de Iyar é talvez, poderíamos dizer, o dia histórico, não como um evento histórico, como quando se lê uma enciclopédia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, em um país genérico. Não, quando falo de história no povo de Israel, é história eterna. Como dissemos, essa espiral é para a eternidade, nunca fica meramente em um marco histórico. Portanto, o que vai acontecer? Por que é tão impressionante o dia da independência do Estado de Israel para toda a humanidade? Vou te contar agora e vou fazer o paralelo com a primeira história que te contei sobre o planeta que fomos salvar a partir do planeta Terra. Primeiro vou te dizer este primeiro versículo que de certa forma centraliza o que quero te dizer. Como você sabe, Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, eu digo em hebraico e depois traduzo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente, como você sabe, o povo de Israel é o povo de Deus. Assim como Deus diz, aqui vou ler o versículo para você, Deus diz a Isaías, em hebraico, capítulo 42, versículo 6, diz assim: assim eu te colocarei como luz para as nações. Basicamente, esses dois versículos vão ser como dois eixos que vão enquadrar tudo o que quero te dizer sobre este dia tão sagrado para judeus e não judeus. Por quê? E agora vou te levar, vamos para a primeira história sobre os planetas que te contei. Basicamente, os 2000 anos que o povo de Israel esteve no exílio são como, basicamente, é como dissemos anteriormente. É um grupo de pessoas, ou seja, o povo de Israel, o povo de Deus que Deus lhes deu. Almas muito particulares, muito especiais, que são almas do povo de Israel, almas israelitas, de Calalo Israel, do povo de Israel, que são almas muito particulares. No nível espiritual, obviamente. E as colocou no mundo material, que é o planeta que conhecemos. E Deus, de certa forma, obviamente, digo com minhas palavras, disse isso para essas almas antes de descerem a este mundo. Disse de forma metafórica, disse: bom, vocês têm o objetivo de levar luz, levar minha ética, levar minhas qualidades para este planeta. Não pela força, mas basicamente pelo bom exemplo. Com o bom exemplo? Muito bem. Vocês entrem nas universidades, obviamente, isso eu digo com as minhas palavras, como eu entendo do estudo. Entrem nas universidades, na política, na economia, finanças, hoje em startups, na internet, desenvolvimento de programas, o que for, ONGs, o que for, vocês entrem. Sejam os melhores que puderem e de alguma forma as pessoas vão ver vocês e vocês vão ser luz em 3 nações. Muito bem. Isso foi há 2000 anos e realmente teve um efeito muito grande. O povo israelense, obviamente, como vocês sabem, obviamente, é só olhar hoje na internet, de forma muito simples, os prêmios Nobel, as ONGs, as startups de ajuda, para dar exemplos, há comitivas de ONGs, que Deus nos permita, quando há desastres naturais no mundo, há comitivas israelenses que vão e ajudam, ou há ONGs, ou há startups que ajudam pessoas. No nível médico, em tudo o que você imaginar, agricultura, vêm pessoas e comitivas de todo o mundo, de muitos lugares do mundo, buscar orientação em Israel, no Technion, que é onde fica a Universidade Tecnológica de Israel, muito importante, Instituto Weizmann também, de tecnologia impressionante. Basta entrar na internet para ver quantos prêmios Nobel existem. A luz do povo israelense no mundo é conhecida. Não estou com certeza dizendo nenhuma novidade para vocês nesse aspecto, mas qual é a novidade que quero contar para vocês? E quero me aprofundar agora no que realmente significa o 5 de Iyar, o que significa esse dia tão sagrado e tão importante para judeus e não judeus.
É o dia em que, de certa forma, Deus diz ao mundo. Obviamente, a gente sabe, como se diz em hebraico, Ein od milvado, não há nada fora de Deus. Deus é tudo, inclui tudo, é a origem de tudo e está acima de tudo, e Deus decide tudo. Nós dizemos em hebraico também nas orações que Deus é Adon Kol Hamassim, Deus é o Senhor de todas as ações, não há ação no mundo. Obviamente Deus a governa, não há nada fora do domínio de Deus que Deus nos permita. Deus supervisiona tudo a cada instante, a você, a mim, ao mundo inteiro, a cada substância que existe no mundo. Deus supervisiona tudo a cada instante. Até mesmo como explicam nossos sábios, que até cada pasto, cada grama, tem um anjo específico que lhe diz: cresça, cresça, cresça a cada instante. Imagine você que tem uma alma, como Deus te ama e confia em você. Deus quer que você cumpra a sua missão na vida, portanto fale com Deus, isso entre parênteses. Mas é muito importante sempre lembrar disso, que Deus te ama, Deus confia em você. Na verdade, as últimas 2 palavras que nós judeus dizemos, há 12 palavras que nós judeus dizemos ao acordar, nas primeiras 12, abrimos os olhos e dizemos, Modeh-ani lefanesha. Rabbi Emunatecha. Ele traduziu de forma livre, basicamente nós dizemos a Deus, agradecemos a Ele por ter nos devolvido nossa alma novamente, depois de termos dormido uma alma fresca, renovada, e então dizemos, Rabá Emunateja, grande, é a tua emuná, a tua fé e tua fidelidade. Deus em mim é impressionante, obviamente a gente tem que ter fé em Deus, mas qual é a grande novidade aqui, e tem muito a ver com o que estamos falando? Que Deus confia, te ama e confia em você, e é fiel a você. E Deus é o Criador Todo-Poderoso, que controla todo o mundo, todos os planetas, todas as galáxias, o mundo dos anjos, tudo o que você imaginar, te ama e te supervisiona a cada instante. E espera de você que se conecte com Ele de forma muito simples, converse com Ele todos os dias, peça conselhos, peça orientação, peça para iluminar o seu caminho. Impressionante, impressionante. E assim, por que isso tem a ver com o que estamos falando? Porque isso é basicamente Deus em nível comunitário do povo de Israel. Deus ama seu povo, confia em seu povo. E o dia, como dissemos, o dia 5 de Iyar, há aproximadamente 77 anos, o que aconteceu? É como se Deus tivesse dito ao mundo, durante 2000 anos, de certa forma, tentaram mudar o mundo e, infelizmente, se assimilaram muito às nações. Ou seja, muitas vezes era muito difícil, ou é muito difícil, às vezes por circunstâncias. Há pessoas que com dificuldade sabem que são judias e podem ser confundidas com alguém não judeu, porque nem sequer sabem que são judeus ou judias. Portanto, chegou o momento de que as profecias bíblicas se cumpram e que o povo de Israel, como uma comunidade em nível de povo, de grupo, em hebraico, volte para a sua terra para ser em forma de povos. De fato, Deus diz ao povo de Israel na Torá, na Bíblia, e que estejam comigo e vocês serão para mim um reino de Kohanim e um povo santo. E é muito importante aqui ressaltar o que é povo santo. E isso tem muito a ver com essa energia espiritual que desce no 5 de Iyar. Por quê? Obviamente, como sabemos, há pessoas excelentes, pessoas santas, excelentes, santas. Quando falamos de santo, é preciso saber que não é o que muita gente pensa, que alguém santo é alguém que é um eremita, que foge da sociedade e vai comer arroz numa montanha durante semanas e meses. Isso não é alguém santo para o judaísmo. Pode-se dizer que é o oposto de santo. Claro que o judaísmo favorece momentos de reflexão, de meditação, de falar com Deus a sós, de ter momentos tranquilos, sozinho, pode ser 1 hora, podem ser 2 horas, isso está perfeito. Mas esse não é o ideal do judaísmo, muito pelo contrário. Claramente, não falar com Deus está longe do ideal. O oposto seria alguém que se isola da sociedade. O santo para o judaísmo é o contrário. É o quanto a pessoa inserida na sociedade repercute para o bem no maior número possível de pessoas, de acordo com o que Deus quer. Ou seja, pense, é como uma fórmula. Se alguém faz a vontade de Deus iluminando o mundo, cumprindo a Torá e com a repercussão que isso tem e a ajuda que oferece, quanto mais pessoas ajuda, quanto mais pessoas impacta, mais santa é essa pessoa. Entendeu? É o contrário do que muitos pensam, uma fórmula simples. Cumprir a vontade de Deus multiplicada pelo número de pessoas que você ajuda. Precisa de conselho, dinheiro ou outra coisa, não sei.
levar a sacola do supermercado até a casa dele, se ele vai se mudar, ajudar com o carro na mudança, sorrir para ele, desejar um bom dia, oferecer um copo d'água. No trabalho, nos estudos, com a família, em qualquer lugar e momento. Não são grandes feitos ou eventos históricos. No seu dia a dia, na rotina, ajudar, sorrir, mostrar seus dentes brancos ao próximo, à sua família, ao seu filho, à sua filha, à sua esposa, ao seu esposo, ao seu avô, à sua avó, à sua mãe, ao seu pai. No local de estudo, no trabalho, seja uma boa pessoa, calorosa, que ajuda, que, como se diz em hebraico, mosif or, acrescenta luz. Isso a nível particular. Portanto, como dissemos, a nível particular, obviamente, há pessoas excelentes e santas. Como se diz em hebraico, Hasidei umot haolam. São Hasidim, são grandes, pessoas excelentes, de excelente qualidade, com níveis espirituais espetaculares, incríveis. Também, obviamente, nas nações do mundo, claro, sempre houve pessoas impressionantes, estaturas espirituais impressionantes. Agora, qual é, em hebraico se diz o Hidush? Qual é a novidade? A novidade é que existe um povo que, como povo, é um povo Kadosh, é um povo santo. Pode haver pessoas mais santas, menos santas, claro, é variado, não é uma máquina de robôs que Deus nos livre, não, é algo muito variado. Existem cores diferentes, qualidades diferentes, temperamentos diferentes. E afinal, o que é a reunião dos exilados vindos de várias partes do mundo? Vou mostrar algumas fotos para ilustrar visualmente. Que entendam a força do que vai acontecer neste 5 de Iyar, que isso te conecte com essa força que Deus diz ao povo de Israel. É momento de que, como povo, iluminem o mundo, e o mundo será abençoado, como Deus prometeu a Abraão. E, portanto, se você se conectar com essa energia, você será abençoado se Deus quiser, apoia Israel, ama Israel. Por exemplo, vou te contar algo pessoal antes de te mostrar as fotos. Falamos de ONGs. ONGs, eu tenho uma comunidade linda que se chama Israel High. Israel High é uma comunidade linda. Se ainda não entrou, te convido a participar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem informações. Se quiser, tem meu WhatsApp da comunidade, você pode escrever por lá. Excelente. Agora, o que é Israel High? Israel High, vou te dar um exemplo pessoal meu. É uma comunidade cujo objetivo é, obviamente, ser luz para as nações e luz, obviamente, para Israel. Basicamente, é uma organização que começou pouco depois da guerra que aconteceu em outubro, há mais de 1 ano e meio. E, basicamente, o objetivo é ajudar, primeiro, obviamente, ajudar famílias de soldados, filhos, filhas de soldados, fazer encontros, isso é perfeito. Outro nível que é, por exemplo, se você quiser participar, se ainda não participou, são cursos na internet ou encontros na internet. Ou você pode, em particular, pode me fazer perguntas pelo WhatsApp e me escrever por lá. E basicamente as pessoas que fazem parte do Israel High. O que faz é se juntar à onda de, como Deus disse a Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Ou seja, é se juntar a essa onda de escolher a vida, ser parte daqueles que amam Israel, que ajudam Israel. E a nível pessoal, obviamente, primeiro você se conecta com Israel de uma forma muito cotidiana. Também há questões comunitárias, há encontros comunitários em nível particular. Você, e também em um nível mais geral, é alguém que ajuda a manter uma organização de apoio a Israel, neste momento em que ainda estamos em guerra, por exemplo, mas todo tipo de coisas. Ou seja, o que eu digo em nível particular, Israel High, é adicionar luz ao mundo. Então, agora, como eu te disse, vou te mostrar algumas fotos. Por exemplo, olha essa foto impressionante de etíopes em uma operação que foi realizada pelo Estado de Israel para trazer judeus etíopes para a terra de Israel. Isso aconteceu há algumas décadas. Impressionante, olha, eles tiraram os assentos do avião e os trouxeram para Israel. E por quantos milhares de anos os etíopes diziam Jerusalém, Jerusalém, não sei exatamente como diziam em etíope, mas Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, sonhavam com Jerusalém, era o sonho deles, e chegaram à terra de Israel. Como está escrito no profeta Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15, é o final do livro.
Diz assim, vou ler em hebraico, eu gosto, tento ler em hebraico, que é a origem. Na verdade, Deus cria o mundo. Em hebraico, você sabe disso? Há 22 letras em hebraico, que Deus criou o mundo em hebraico, e a cada instante Ele o cria, com letras em hebraico. Isso é algo espiritual muito impressionante, mas que você saiba disso também. Por isso também é muito importante ouvir, como se chama em hebraico, Lashon HaKodesh, na língua sagrada do hebraico. Ouça, diz assim: e restaurarei o cativeiro do meu povo Israel, e plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e nunca mais serão arrancados da sua terra. Diz assim o profeta Amós: e trarei de volta os cativos do meu povo Israel, plantarão vinhedos e beberão do seu vinho, e nunca mais serão arrancados da sua terra. E então, o profeta Jeremias, que em hebraico é Irmial, capítulo 31, versículos 4 e 5, ainda plantarás vinhedos nos montes de Shomron, pois há recompensa pelo teu trabalho e voltarão da terra. Diz assim o profeta Jeremias, ainda plantarás vinhedos, ou seja, na redenção ainda plantarás vinhedos. Nas montanhas de Shomron, Shomron é Samaria, em português, a recompensa pelo seu esforço, e voltarão da terra do inimigo. E como dissemos, 2000 anos de exílio, perseguidos, com muitos inimigos somente no exílio. E Deus, graças a Deus, Deus decide que é o momento em que as profecias bíblicas começam realmente a acontecer de forma muito acelerada, muito impressionante. Já somos Baruch Hashem, muitos judeus, milhões de judeus e judias na terra de Israel que voltamos. Por exemplo, eu voltei da América do Sul, mas o que aconteceu? Vou te contar uma história pessoal do meu avô e da minha avó, bem brevemente, contarei em outro vídeo. O que é isso? Isso é um livro, uma história muito incrível, vou te contar bem resumidamente. Isso é um documento do campo de extermínio de Auschwitz, eu estive há vários anos atrás em Auschwitz. De repente vi um escritório fora da parte que é, entre aspas, como turística. Digamos que são as coisas horrendas que os nazistas fizeram contra os judeus e outros povos. E dizia, se me lembro bem, arquivo. Subi umas escadas, era um escritório pequeno e havia um funcionário muito simpático. Ele perguntou como podia ajudar. Respondi que sou neto de um sobrevivente de Auschwitz. Primeiro, obviamente, isso o impactou e eu disse, olha, gostaria de saber se talvez aqui no arquivo exista algum tipo de documento do meu avô. E ele disse, olha, para não te decepcionar, quero te dizer que os nazistas malvados, aproximadamente 95% dos seus documentos, ou seja, dos documentos referentes aos judeus, de fato, eles documentaram muito, mas queimaram tudo, ou seja, quase tudo está queimado, destruído. Portanto, o que eu tenho aqui são apenas fragmentos. Basicamente, estou te explicando, mas se quiser, me passe informações sobre seu avô que busco nos arquivos. Eu disse, claro, e falei o nome do meu avô, que é o nome do meu avô. Que sua memória seja abençoada, também a do meu avô, Esther, cuja história na Alemanha nazista também vou contar para vocês. Então, eu disse o nome do meu avô, disse o número que meu avô tinha tatuado, que tatuaram nele, infelizmente no campo, um número. É preciso saber que nos tratavam pior do que animais. E uma dessas coisas horrendas e cruéis que faziam era tatuar com tinta, tatuar os judeus. E de fato, eu me lembro do braço tão amoroso e carinhoso que me fazia carinho. Meu avô, tão amado avô, e também minha avó. Obviamente, mas minha avó não tinha, graças a Deus, não tinha um número tatuado. No caso da minha avó, não tatuaram um número, graças a Deus. Mas no caso do meu avô, eu me lembro aquele braço tão amoroso, tão carinhoso. Meu avô, que me deu tantos presentes e presentes espirituais também. Tanto carinho que ele me deu, que seu mérito seja reconhecido. E também da minha avó, que muito pelo mérito dos meus avós, de abençoada memória, eu estou na terra de Israel, Baruch Hashem, graças a Deus. E eu dei o número do meu avô, 76.217. Obviamente, eu me lembro de cor, meu avô basicamente ficou mais ou menos 4 anos em Auschwitz. Isso já é um milagre por si só, sobreviver. Tanto tempo, chegou em 1900, até 1945.
E bom, eu disse a ele, vem da cidade de Mlava, que era bom, dei a informação que eu lembrava. Depois de alguns minutos, esse funcionário, assim como eu me lembro, ele chegou meio trêmulo, emocionado, não só com uma folha, mas com 2 folhas. Esta é uma fotocópia que me enviaram por correio, é uma fotocópia. E aqui mostra, está o nome do meu avô, está o nome do meu avô, e aqui está o número 76.200, 76.217. Basicamente é uma entrada, é entrada e saída do hospital, do campo. Meu avô foi torturado. Eu me lembro de uma história em que deram um pão a ele. Não disse o nome, tinham perguntado quem te deu, ele não disse o nome e basicamente o torturaram e ele ficou no hospital. Eu me lembro dessa história e ele ficou 2 vezes e me deu 2. Me mandaram por correio os 2 documentos de Auschwitz também, com minha avó, também fui nesse caso a pessoa responsável. Eu não estava, eu deixei os dados da minha avó e depois mandaram para a América do Sul. Esta é a carta de entrada, o cartão de entrada da minha avó. Esther Finkel, está escrito aqui, era Morgenstern, mas aqui é Finkel. Acho que é por causa do tio dela, porque eu com ele, se não me engano, por isso ela tem o sobrenome Finkel. Resumindo, não quero me alongar mais, isso é algo pessoal que quero dizer. Meus avós, eu posso contar para vocês, a nível pessoal sofreram o Holocausto. E eu sou basicamente consequência dessas cinzas que estão prestes a se dissipar. É preciso saber que meu avô foi basicamente, graças a Deus. Irmãos, chegaram à América do Sul antes da guerra, muito antes acho da guerra, mas meu avô basicamente foi o único sobrevivente da família, de adulto. Quer dizer, se me lembro bem, ou seja, não sei se houve algum outro sobrevivente, mas de família próxima. Foi quem sobreviveu, ou seja, e minha avó era filha única, ou seja, e ela sobreviveu, não os pais dela. Infelizmente, de abençoada memória a todos, que o mérito deles nos proteja. São santos por terem morrido, falecido, assassinados. Pelo fato de terem sido, por serem judeus espiritualmente, é algo impressionante, obviamente. Mas qual é o ideal? E tem muito a ver com o que estamos falando, é viver para santificar o nome de Deus. Obviamente, se alguém infelizmente morre por ser judeu, espiritualmente, é algo incrível, obviamente. Mas isso não cabe a nós decidir. Devemos fazer o que está em nosso livro, o que deveria ser feito, que Deus nos conceda, é escolher a vida assim em hebraico, como está escrito na Torá. E escolherás a vida. Como? Santificando o nome de Deus neste mundo. Como? Você pode se perguntar, como eu o santifico? Como te disse antes, um sorriso e um bom dia para sua filha, para seu filho, para sua esposa, para seu esposo. Você leva um copo d'água no seu trabalho, ajuda um colega ou uma colega que está com alguma dificuldade. No seu local de estudos, você entrega os resumos da matéria que você conhece muito bem ao seu colega ou à sua colega, com carinho, sem pedir nada em troca, onde quer que você esteja. Isso é fazer deste mundo de Deus, que é o mundo de Deus, um lugar melhor. Isso no plano pessoal. Mas o que estou te dizendo aqui, que é o grande Hidush, essa novidade, que Deus pede isso ao povo de Israel, como Clau, se diz Clau, é como o povo, Deus pede ao povo de Israel. Ser Mamlejet, Kohanim, Vegoi, Kohanim, Kadosh, ser um reino, um reinado de sacerdotes, se diz Kohanim, não sacerdotes. Como em outras religiões, Kohanim é algo ser que servem a Deus, assim como os Kohanim judeus. Obviamente não se deve confundir os termos com outras religiões, um reino de Kohanim e um povo santo, como dissemos, que é santo, que ajuda o próximo e faz, obviamente, fazendo a vontade de Deus, como um microcosmo do planeta inteiro. E isso agora fechando um pouco o círculo com a primeira história que te contei. E para entender em profundidade o que vai acontecer nesses poucos dias, no dia 5 de Iyar começa a brilhar a luz quando as estrelas aparecem. É isso que basicamente, por 2000 anos, como na primeira história, não conseguimos e começamos a nos assimilar e começamos a adquirir qualidades de pessoas, também negativas. Infelizmente, 2000 anos, pensem em 2000 anos de história, mas Deus faz algo incrível que é:
Chegou o momento de voltar para casa, de voltar para a terra de Israel, para a terra santa, para a terra prometida, para o povo de Israel, para a bênção do mundo inteiro e de todas as nações. Portanto, se você é judeu ou judia, ou não judia, esta aula é relevante para você, porque a bênção é para todos. Portanto, se o povo de Israel volta para sua casa, e como povo, primeiro conosco mesmos, e portanto em nível como uma espécie de... Assim como quando alguém joga uma gotinha, uma pedrinha na água e há ondas expansivas. Desde o particular ao familiar, ao comunitário, ao bairro, à cidade. No nosso caso, ao Estado de Israel e consequentemente ao mundo inteiro. Começamos a ser um povo e um Estado modelo de exemplo para o mundo inteiro. E como eu disse, isso já está acontecendo faz anos. Eles vêm de todas as partes do mundo, ou de muitas partes do mundo, pedir para nós, ao povo de Israel, que ensinemos a eles aquilo que eles querem. Obviamente, como sabemos, já dissemos, prêmios Nobel, alta tecnologia, startups, finanças, economia, educação, o que quiserem, tecnologia, o que quiserem, eles vêm. Agricultura, buscar aconselhamento, como em problemas de seca podemos ter agricultura, como se há, por exemplo, com a guerra, como lidar em uma guerra, como se há isso ou aquilo, o que fazer, como fazer, que estratégias seguir, a nível político, que estratégias. Dizer em cada área que vocês pensarem, política, economia, finanças, agricultura, esportes, o que quiserem, educação, o que quiserem, há uma voz judaica, e isso obviamente é uma evolução. Obviamente ainda não chegamos à redenção final, claro, mas a redenção já está acontecendo. Vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo muito ilustrativo, muito ilustrativo. Olhem o que eu mostro aqui para vocês. Isso é um prospecto de um vinhedo que fica muito próximo à cidade ancestral de Siló. Como eu disse anteriormente, foi a primeira capital de Israel depois de entrar na terra de Israel. Por que mostro isso? Agora eu vou explicar. Por que mostro um prospecto de vinhos? Para entender algo que vai te deixar impressionado sobre onde você está vivendo, em que lugar espiritual você está ou potencialmente está, escute. 54 anos depois de termos recebido a Torá no Monte Sinai, passamos 40 anos no deserto com um tabernáculo móvel. Entramos na terra de Israel depois de termos sido liderados pelo grande Moshe Rabenu, Moisés, nosso grande rabino, de abençoada memória, que o mérito dele nos proteja. Ele passou, por ordem divina, sua liderança para Yehoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, para que entrasse na terra de Israel, junto com o povo de Israel. Ficamos 14 anos em um lugar chamado Gilgal, perto do Jordão. Lá havia um local para fazer oferendas, muito bem. E depois chegamos a Shiló, lá foi montado o tabernáculo, em Shiló, que era como uma espécie de templo sagrado, mas não como Jerusalém. Obviamente muito menor, muito mais parecido com o que era no deserto, mas não totalmente desmontável. Era uma mistura, muito bem, e lá ficamos por 369 anos. 369 anos, ficamos lá, foi a primeira capital de Israel. Impressionante, muito bem. Por que estou contando isso para vocês? Porque Gvaot, assim se chama o vinhedo, é um vinhedo que fica perto de Shiloh, e a Gvaot é um exemplo, mas existem muitos vinhedos na terra de Israel. Sucessos de premiação, prêmios internacionais, incríveis, os vinhos israelenses têm um sucesso inacreditável. Por quê? Porque as uvas são sagradas, as uvas florescem na terra de Israel. E agora vou ler para você, de novo, o que está escrito. Como te contei, o profeta Amós diz, como te falei, ele diz, e trarei de volta os cativos do meu povo, Nahom, e plantarão vinhedos, e beberão seu vinho, e nunca mais serão arrancados de sua terra. Isso é o que diz Jeremias. Você ainda plantará vinhedos nas montanhas de Shombron, de Samaria, a recompensa pelo seu esforço, e voltarão da terra do inimigo. Ou seja, de novo, porque eu te digo, onde você está, você espiritualmente, você está vendo hoje, como eu, como todos nós, se quisermos, e você se une a essa energia que vai chegar nesses dias, em 5 de Iyar, se Deus quiser, você está vendo a profecia com seus próprios olhos?
Você está vendo profecias, portanto, esse prospecto não é um prospecto de vinhos, é profecia. Se você trouxer o prospecto mais bonito do mundo de um país X, pode ser muito interessante. Mas um prospecto, isso é um exemplo, mas um prospecto de vinhos israelenses. Hoje são as palavras, por exemplo, do profeta Amós e do profeta Jeremias. Com seus próprios olhos você vê, pode beber um vinho, temos o mérito de beber vinho israelense. Hoje é vinho profético, é impressionante. Olha outras fotos. Esta é a foto do meu bisavô, Zeev Schwartz, que meu nome é Zeev Schwartz. Eu entendo que é por causa do nome dele, o pai do meu avô, contei para vocês antes. Vejam outras fotos da redenção também, etíopes e yemenitas. Aqui, no Muro das Lamentações, impressionante aqui, com certeza, um etíope, ou família, ou filho de etíope, ou neto de etíope, impressionante, ou seja, aqui vemos as profecias impressionantes. Vejam, por exemplo, isto, no Muro das Lamentações, em Sukkot, com os Arbat Haminim, as 4 espécies em Sukkot. Multidões, o povo de Israel vive. Vejam como era há várias décadas atrás, como era o Muro das Lamentações. Vejam a comparação, o que é e o que era, como a redenção hoje está acontecendo. Vejam a diferença, ou seja, aqui vemos redenção e profecia de forma impressionante. Portanto, quando falamos, um pouco fechando o que eu queria contar para vocês, quando falamos aqui sobre o que vai acontecer neste dia 5 do mês, não é um dia da independência de um país específico, é o dia da independência do Estado de Israel. Que é o dia em que Deus decidiu que é o momento em que a redenção vai ter uma força incrível. Obviamente é um ponto de inflexão drástico de forma infinita em relação ao que era antes disso. O que isso implicou, a reunião dos exilados, as profecias se cumprem. Como dissemos, há empresas, há vinhedos, há política, há economia, há finanças, há prêmios Nobel, há startups. O que vocês imaginarem, somos um modelo para o mundo inteiro de como cada país em potencial pode ser um país santo, não pessoas santas. Esse é o grande Hidush. Portanto, se você é político, ou é política, ou conhece políticos ou políticas, diga para ouvirem. Isso porque o ideal não é que existam pessoas santas no mundo, mas sim indivíduos. Isso é excelente, mas não é o ideal. É como se você dissesse, antes do Estado de Israel, antes do dia 5 de Iyar, que havia judeus excelentes espalhados pelo mundo. É excelente, óbvio, há muita bênção, obviamente muita bênção, mas isso não é o ideal. Isso faz parte do processo, é um processo. Por algum motivo Deus fez assim, tudo bem, Deus quis assim. Mas no dia 5 de Iyar, é como se Deus, em um nível metafórico, dissesse ao mundo e obviamente ao seu povo: chegou o momento em que vocês têm que voltar para casa. A promessa que eu fiz a Avraham, de que as nações serão abençoadas por seu mérito, e você será como povo, não apenas como indivíduo, obviamente também como indivíduo, mas como povo, como Estado. Bênção para todos os povos, para todas as nações do mundo. Pense no que era. Na época do rei Shlomo, as nações vinham, buscavam conselhos com o rei Shlomo, havia paz mundial, havia abundância material, abundância espiritual. Como eu digo, se você se une a essa energia, Deus permitindo, terá abundância material e espiritual. Porque você se une à onda da vida, como eu te disse, e você vai escolher a vida, como eu contei. Na minha comunidade, tentamos escolher a vida, fazer o bem, ajudar e promover encontros. No meu caso, como disse, se ainda não se juntou, te convido com alegria a participar. Isso é no âmbito pessoal. Mas cada um, você também pense você, se quiser, em que contexto você está, como você pode fazer do mundo de Deus, que é o mundo de Deus, um lugar melhor, e aí você se une ao Criador, o Todo-Poderoso, para aperfeiçoar o mundo dele. Viemos ao mundo para aperfeiçoar a criação dele. Deus, o que ele quer?
Um lugar no mundo onde morar, o que isso significa? Escute atentamente, é preciso saber que o Estado de Israel, vou relacionar isso com a Bíblia. Também o Estado de Israel, como diz o Rav, Avraham, Yitzhak, Hakohen, Kuk, Zecher, Tzadik, Bekadosh, Livrashá. O mérito do grande justo, seja para nossa bênção, seja de bênção, que o seu mérito nos proteja. Diz assim que o Estado de Israel é o trono celestial de Deus. Neste mundo, ele traduziu um pouco de forma livre. Yesod, Israel, Medinat, Israel, Yesod, Kisek, Vod, Hashem, Baolam. Se não falei literalmente, é quase isso como me recordo, ou seja, falei em hebraico. Ou seja, basicamente, a ideia do Estado de Israel, e se Deus quiser, a ideia do mundo inteiro, Mas primeiro vamos começar pelo Estado de Israel. Como dissemos, é o modelo, o lugar de onde irradia, assim como o Santo Templo em Jerusalém irradiava luz e abundância espiritual e material para o mundo, hoje Jerusalém também o faz espiritualmente. Queremos que isso aconteça em breve, se Deus quiser, em nossos dias. Mashiach, Ben David Zidkeinu, com o Beit Hamikdash, Ben Hameinu, Besat Hashem, ou seja, o Messias, o filho do rei David, da descendência real de David, com o Santo Templo. Se Deus quiser, em nossos dias, em breve. Com muita bênção, com muita doçura, com o amor de Deus que nos abrace a todos. O amor de Deus do Criador Todo-Poderoso que nos abrace a todos. Precisamos do amor de Deus, se Deus quiser. Besat Hashem. Então, eu estava dizendo que essa é a ideia. Que como Estado, sejamos um lugar onde basicamente o trono celestial esteja nesta terra terrena. Vou detalhar um pouco mais e, se Deus quiser, falar sobre anjos. Para que você entenda a força espiritual que este dia tem, se você se unir a este dia, se não se unir, também tem força. Mas eu te convido a se unir a este dia. É assim, é Deus quem diz. Na porção semanal da Torá, Terumá diz o seguinte. Eu digo em hebraico, eu traduzo. E façam para mim um santuário. E depois diz, e habitarei entre eles muito bem. O que significa, obviamente, se você ouvir o espanhol, não faz sentido. E construam um santuário, e habitarei nele. Isso seria o mais simples de entender, mas não, diz, e habitarei entre eles. Nossos sábios explicam o que significa neles, obviamente no povo de Israel. Mas cada indivíduo pode ser como se fosse um mini santuário para Deus, na sua própria pessoa. Como? Reflita como eu posso ser um santuário para Deus, como dissemos antes, como dar espaço para Deus estar dentro de você em certo aspecto. Porque pense que Deus, o Criador Todo-Poderoso, ama o seu mundo, ama toda a sua criação, especialmente suas criaturas. Como disse, se até uma grama tem um anjo que diz, cresça, imagine quanto Deus te ama, você que tem uma alma. E Deus, em nível metafórico, explica aos nossos sábios cabalistas que em nível metafórico é como, por exemplo, quando o sol nasce. Imagine, o sol nasce. Alguém quer que o sol entre em sua casa, abre a persiana, abre as cortinas e realmente sente a doçura do calor do sol. A luz se propaga pela sua casa e há jogos de luzes na sua casa. Isso é algo lindo, muito bem. O vizinho quer que haja luz, mas está com as cortinas fechadas e não as abre. Agora, o vizinho pode dizer, mas meu vizinho tem luz na casa dele e eu não. O que você diria? Obviamente, abra as persianas, abra as cortinas e você terá luz. Portanto, em nível metafórico, obviamente, Deus ama as criaturas e quer nos dar uma abundância impressionante. Cabe a nós abrir as persianas do nosso coração, dar espaço para Ele e realmente sentir esse amor de Deus. Isso em nível metafórico e, como dissemos antes, tornando o mundo de Deus um mundo melhor, olhando para o próximo, vendo como, em cada contexto em que você está, pode ajudar a si mesmo, aos outros, a sua família, no seu trabalho, onde quer que esteja. Portanto, voltando e concluindo, o povo de Israel na terra de Israel, como diz o versículo, diz assim. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12, diz assim, Eretz asher Hashem mekecha einei Hashem melokecha
Ba Mereshit Hashanah Vead Asharit Shana diz, uma terra que Hashem, teu Deus, cuida. Os olhos de Hashem, obviamente de Deus, o Criador, estão sobre ela. Desde o começo do ano até o final do ano. Portanto, a supervisão divina, obviamente, está em todos os lugares do mundo. Obviamente, não há nada fora de Deus, é claro, Deus supervisiona tudo. Mas é preciso saber que a terra de Israel é a sua terra, é a terra do seu povo e é a sua terra. Como está escrito, Beiti, Beit Fila, Ikarem, Ikol Hamim, o Kol Hamim, diz assim, está escrito, eu trabalho de forma livre. Sobre o santo templo de Jerusalém, Deus diz que é a sua casa, é uma casa, a sua casa de oração. Para todas as nações estão convidadas à casa de Deus. É a casa onde Deus, em nível metafórico, em nível espiritual, é algo muito profundo. É como o lugar onde Deus, o Criador, ora ali. E uno va e Deus se une à oração de Deus. Deus que ora de forma evidente é algo muito profundo, em nível metafórico. Deus que ora, Deus que quer que o seu mundo seja um mundo perfeito. Mas Deus, de certa forma, decide se retrair, se contrair e dar espaço ao ser humano para escolher, o que se chama de livre-arbítrio. Aí Deus, como que diz, eu decido deixar este terreno livre para que você escolha. Porque se eu não te dou possibilidade de escolha, você é um robô. Para mim, digo isso em palavras... Portanto, essa escolha, por exemplo, hoje escolher o bem, optar por Israel, estamos em um momento de muita definição na redenção, de forma muito forte. Deus está dando livre arbítrio a cada nação, a cada país e a cada indivíduo. Quem está com Israel está pela vida, está pela bênção, está pelo bem. Quem não está, que Deus não permita. Escolhe a morte, escolhe o mal, escolhe o que está errado, escolhe se afastar, se separar do mundo de Deus. Mas Deus, isso, empurrar a pessoa, obviamente Deus decide dar espaço para a pessoa. E esse é o maior presente que Ele nos dá, que é escolher o bem, se quiser sempre o bem, fazer a vontade de Deus, o Criador, muito bem. Portanto, aqui quando falamos que os olhos de Deus em nível metafórico, ou seja, Deus supervisiona sua terra. De forma muito, em nossas palavras, de forma muito mais forte, muito mais próxima, é o seu país, é a sua terra, é o seu povo. Para a bênção, como dissemos, de todas as nações inteiras, de todo o mundo inteiro, todas as nações. Portanto, aqui, quando falamos de independência do Estado de Israel, é basicamente o que se diz em hebraico é Etaken Olam Bemalchut Shakai. Está correto. Corrigir o mundo no reinado de Deus. E cada atividade que fazemos em nível particular e coletivo é uma força espiritual que desce do alto para baixo. Ou seja, a ideia se diz em aramaico, como se falava na Babilônia, não em hebraico, mas em aramaico antigo. Maluta diara, que maluta de raquia, é o reinado da terra que emula o reinado dos céus, o reinado elevado, digamos. Sim, de los cielos, se poderia dizer. Sim, mais latino. Literalmente, ou seja, que este mundo emula, em termos de qualidades espirituais, o mundo dos céus. O que isso significa? Vou te dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, a amidade, a chesed. Chesed, talvez você já tenha ouvido falar de chesed, é benevolência, fazer o bem, muito bem. Chesed é uma qualidade de Deus. Obviamente, Deus enche este mundo de chesed. Ele dá abundância a todas as criaturas, seres humanos, animais, vegetais, árvores, flores, animais. O que vier à mente, obviamente, para os seres humanos é chesed constante. Nós, em nível coletivo, estatal, temos um ministério ou temos um órgão que se chama Bituash Leumi, que é o Seguro Nacional, que basicamente cuida de pessoas com dificuldades econômicas ou emocionais ou qualquer tipo de, principalmente, econômicas. Ajudar, dar dinheiro, ajudar, tirar a pessoa desse lugar, e isso é o atributo de Chesed, a qualidade divina de Chesed neste mundo. Por exemplo, o anjo Gabriel, como obviamente você deve saber, é uma força espiritual imponente, é um anjo, mas é algo espiritual. O anjo, a qualidade do anjo Gabriel, como pode ser vista, emulada. Por exemplo, em nível coletivo, do Estado de Israel, hoje, o Exército de Defesa de Israel, Tissahal. O Exército de Defesa de Israel é a força
Gabriel vem da palavra Gevurah, força, se traduz em nível coletivo. O anjo Gabriel, em nível coletivo, se traduz com Tzahal, por exemplo, ou o anjo Refá, Rafael, vem da palavra Refuá, que é cura, recuperação. Temos o Ministério da Saúde, Mizará de Avriut, Ministério da Saúde, hospitais, é a qualidade de refuá, de cura, emulada neste mundo, e assim você pode ir para todas as qualidades divinas, e esse é o ideal. Obviamente, estamos em um processo, o que estamos dizendo é que a redenção, a profecia, está acontecendo hoje. A ideia é nos unirmos, escolha, pense o que você pode fazer, como você se une em nível particular. E eu gostaria que você me contasse nos comentários reflexões que você teve neste vídeo, ou como você se une a essa energia, em nível particular, em nível mais coletivo, como você faz o bem, que coisas você pode fazer o bem, como você pode corrigir em nível particular e coletivo, no lugar onde você está, ao mundo de Deus. Obviamente, favorecer e apoiar para que o povo de Israel, como dissemos, seja um modelo, seja em nível coletivo. Um reinado de um povo santo em nível coletivo, obviamente particular, claro, também, se Deus quiser, no qual mostra ao mundo que isso é possível. É possível lidar com pessoas más e é possível ter um exército que proteja seu povo. E luta pelo bem contra o mal com pessoas más. E é possível. Se há problemas na agricultura, há soluções para a agricultura. Se há problemas na medicina, há soluções na medicina. No nível tecnológico, no nível político, no nível financeiro, startups. Como melhorar o mundo de Deus? Em nível particular, em nível coletivo, em nível material, em nível espiritual. Estudar Torá, ensinar Torá. O que vier à sua mente, como fazer? Então, bom, eu adoraria que você me contasse nos comentários, que temos o mérito de unirnos. A energia do dia 5 do mês de Iyarayot, 69 ao Yom HaAtzmaut, o dia da independência do Estado de Israel. E realmente dessa forma nos conectarmos o mundo inteiro a dizer em uníssono o que queremos. Fazer a vontade, juntos, a vontade de Deus, o Criador Todo-Poderoso, com a alegria de um coração e corrigir o seu mundo da forma mais doce. Dar o nosso máximo potencial, sendo limpo, para fazer a vontade de Deus e trazer a bênção de Deus para o mundo inteiro. Ajudando os outros, querendo o bem, desejando o bem constantemente. Estar vinculados com Deus, o Criador Todo-Poderoso, querendo as criaturas que são as criaturas de Deus, querendo o mundo. E como dissemos, como aquela pedrinha que a gente joga na água e faz círculos concêntricos, e essa onda expansiva tão boa e tão doce, que temos esse mérito de primeiro nos corrigirmos a nível particular e levar com nossas ondas expansivas tudo de melhor. Nós, todas as nossas bênçãos, e que seja tudo para a bênção do mundo inteiro e para fazer a correção do mundo de Deus. Com muita alegria e bom coração e nos vemos nos comentários, que seja tudo com sucesso e bênçãos.